Olá, amigos do portal Tribuna do Norte, esportes de primeira especial, como sempre, desde a semana passada, viu? Esse, como sempre, é nosso. Sobre a Copa das Confederações, teve início neste domingo, o Brasil entrou em campo. Neste domingo não, o Brasil entrou em campo no sábado, no domingo entrou em campo foram os adversários Itália e México, e também teve o jogo da favoritíssima Espanha, que enfrentou o Uruguai e venceu. Aqui comigo, Júlio Pinheiro, editor do TN Online, exatamente para começar, vamos fazer esse debate, né, de como foi a estreia do Brasil, estreia do adversário, estrutura da Copa das Confederações, e no final a gente vai deixar um pedacinho para falar de ABC e América e de Copa Eco House, e ninguém é de ferro. Júlio, o que você achou, principalmente começando aí pelo nosso Brasil, da estreia do Brasil, 3-0 sobre o Japão? Foi tudo esperado, Itamar. Na primeira rodada da Copa das Confederações, eu acho que muita gente deve ter empatado nos bolões aí da vida, né? Itália ganhando do México, apesar do México ser uma boa seleção, a Espanha ganhando do Uruguai com certa facilidade, apesar do placar apertado, e o Brasil ganhando do Japão com autoridade. Um futebol bem melhor do que vinha apresentando e que demonstra realmente que o caminho da seleção do Filipão está sendo um pouco melhor. Ele já está conseguindo montar a equipe de uma forma que o time do Brasil tem cara, hoje em dia tem cara. Você acha que o Japão é um adversário que a gente possa dizer que esse realmente é um adversário para a gente ter esse parâmetro que você está dizendo, ou você acha que poderia ser um pouco melhor? Não pelo Japão, porque o Japão é uma seleção mediana, obviamente, e apesar de ter se classificado já para ser a primeira seleção que se classificou para a Copa do Mundo em campo, tem jogadores de experiência, que é o caso de Kagawa e Honda, são jogadores que têm um nome internacional, mas não é uma seleção de ponta do futebol mundial. Assim como o Brasil hoje em dia, infelizmente a gente tem que admitir que ainda também não é. Não dá para fazer frente a seleções que estão bem melhores, bem adiantadas, como é o caso da Espanha, que está participando da Copa das Confederações, é o caso também da Alemanha. Mas eu acho que foi um teste válido por ser uma competição oficial, por ser um encontro, né, do Brasil com a torcida, e com a torcida que, apesar de não ter apoiado a presidente, apoiou o time, e eu acho que para uma estreia foi excepcional. Alguns jogadores, além do treinador, ou seja, o Brasil foi bem, taticamente foi bem, Filipão está aprovado nesse primeiro teste, mas alguns jogadores eram chaves, tipo o Hulk, Luiz Gustavo, o próprio Jô, que entrou no lugar do Fred. Com certeza. Que avaliação você faz desses três jogadores? No caso de Hulk ele vinha sofrendo críticas nos jogos anteriores, nos amistosos, até pela afinidade que o torcedor tem com o Lucas, que foi um jogador que se criou aqui no São Paulo e agora que está na Europa. O pessoal pegava muito no pé de Hulk, ele saiu aplaudido de campo, por ter feito uma boa partida, realmente. No caso do Luiz Gustavo, ele foi excepcional na partida, ele deu a liberdade que Paulinho precisava para jogar bem, e apesar de também não ser conhecido dos brasileiros por atuar na Alemanha e hoje em dia ser reserva do Bayern de Munique, ele fez uma boa estreia, jogou muito bem. E o caso de Jô, para se avaliar, é complicado. Ele fez o gol, mas teve pouco tempo de atuação, mas era um cara que estava precisando, que estava merecendo uma chance na seleção, pelo que vem fazendo no Atlético, e eu acho que os três em si foram bem. Agora o cara, né, que é o Neymar, discutido também, muito criticado, fez um gol com 3 minutos, foi considerado pela FIFA, ele jogador da partida. Você também considerou o Neymar o craque do jogo? Não, eu não considero o craque da partida, não. Neymar, ele fez uma partida muito boa, fez o gol, que foi um golaço, não há o que se discutir, pela qualidade que ele tem de finalização que a gente conhece. Enfim, ele conseguiu fazer na seleção um gol que, pela importância, pelo momento, foi muito importante para o desenvolvimento dele na partida. Mas outros jogadores foram melhor. Essa escolha do jogador da partida é muito mais marketing, né? Ele geralmente pega um jogador que tem mais poder de apelo para o marketing. Neymar foi bem, mas eu votaria em Oscar e até no próprio Luiz Gustavo como melhores na partida. Eu concordo, principalmente a participação de Oscar, tanto defendendo, como o passe que ele deu para o jogo foi perfeito, e outros que ele fez durante o jogo. O Brasil entra em campo novamente, já na quarta-feira, né, enfrenta aí o seu segundo adversário, que é o México. O jogo vai acontecer aqui na nossa vizinha Fortaleza. O que esperar desse jogo? Qual a diferença, por exemplo, você pode ver entre Japão e México, que o Brasil vai exigir mais do Brasil? O México é um time um pouco mais tarimbado. O futebol mexicano é um futebol mais desenvolvido do que o futebol japonês, porque a J-League, apesar de ter se desenvolvido muito nos últimos anos, não faz frente ao campeonato mexicano, que é um campeonato que tem grandes jogadores, principalmente aqui da América Latina. Os próprios mexicanos têm uma tradição muito boa no futebol, e eles também têm jogadores acostumados a grandes jogos, que é o caso do Chicharito Hernández, que é um reserva de luxo do Manchester United. Tem Salcido, que é um jogador que também está jogando campeonatos europeus há vários anos. E com isso, o time do México chega com mais experiência. E é um time acostumado também a jogar contra o Brasil. Ele tem um retrospecto muito bom contra o Brasil, e isso com certeza vai ser um dificultador para a seleção do Filipão. E o México vai ter sim uma chance de fazer um pouco melhor do que fez o Japão. Mesmo avaliando aquele jogo Itália e México, por exemplo, a Itália venceu, o placar foi um
pouco apertado, mas me pareceu que a Itália foi bem superior, melhor do que o bem México. Superior. O time da Itália jogou muito bem. Você vê que o time da Itália é um time extremamente experiente, não só pela presença de Pirlo e de Buffon, mas também pelos demais jogadores. De Rossi, muito consistente. O próprio Montolivo, que é um jogador que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas que acompanha o campeonato italiano, vê que ele é de uma grande consistência. O time da Itália é muito bem treinado. O Prandelli é um treinador que conquistou muita coisa jogando na própria Itália, fez bons trabalhos na Fiorentina, é um cara que entende muito de futebol, e o que ele fez foi dominar o México. Ele dominou, ele conseguiu neutralizar a principal arma do México, que era a velocidade que tinha tanto de Chicharito quanto de Giovanni dos Santos, que não conseguiram fazer uma boa partida, que eles estariam acostumados a fazer. Se o Brasil conseguir fazer o que fez Prandelli, se Filipão conseguir fazer o que fez Prandelli, neutralizar esse tipo de jogada, não dar o contra-ataque ao time do México, eu acho que o Brasil tem grande chance de fazer uma boa partida e ganhar. Interessante, então, ficaria para o último jogo do grupo, que é Brasil e Itália, na Fonte Nova. Pelo que mostrou, pelo menos mostraram ambos na primeira rodada, ficaria além de ser o grande clássico, o jogo mais esperado. Pois é, o jogo dos principais campeões do mundo, as duas seleções que juntas somam mais títulos mundiais, e apesar de ser uma seleção que vem passando por um processo de renovação, a Itália vem conseguindo fazer uma mescla que eu não vejo no Brasil, jogando jogadores experientes em posições fundamentais e que o Brasil não tem. O Brasil ainda depende muito do brilhantismo de Neymar, que é um jogador que vai para a sua primeira Copa do Mundo. Pois é. Mas eles não, ele tem Pirlo, que é um cara que comanda as ações no meio de campo, eles têm Buffon, que é o capitão da equipe, tem Chiellini, que é um zagueiro de alto nível, e mesclando com jogadores novos, o próprio Giovinco, que ontem não jogou, mas são jogadores que vêm fazendo a diferença no time da Itália. O time da Itália realmente é uma equipe muito boa, mas eu acho que o Brasil, da forma que vem jogando em casa, tem tudo para ser o primeiro do grupo e livrar a Espanha, que é o principal, né? Na verdade, a Itália conseguiu fazer uma transição, vem conseguindo fazer uma transição, coisa que o Brasil não fez. O Brasil teve uma quebra e aí tá nas costas dos garotos. Muito, né? Graças. Dunga fez um excelente trabalho na seleção, muitos discordam, mas eu acho que ele fez um time competitivo, mas ele não deixou legado. Dunga não tem planejamento. Nenhum no planejamento. Não há na seleção de Dunga jogadores que ele apostasse para dar ao menos uma experiência, como foi Ronaldo em 94, como foi Kaká em 2002. Poderia ter sido Neymar, poderia ter sido Ganso, que não vingou, mas Dunga não deixou isso para a seleção, e o Filipão está pagando o preço por isso também. Também culpa não só do próprio Dunga, culpa da própria CBF. Não tem um coordenador de futebol que dure vários anos, não tem um planejamento. O planejamento na CBF é muito mais para as federações, dando e se recebe para poder ter eleição e você se perpetuar no poder. Exatamente. Agora, quem entrou em campo também foi a Espanha, um jogo com o Uruguai, que na minha opinião teve 2 tempos completamente distintos, um primeiro tempo bom, mas um segundo tempo horroroso, principalmente da Espanha. Apesar de ter feito o gol. Apesar de ter feito os gols. E o que esperar? Esperava-se mais? Você esperava mais dessa Espanha? Você gostou da Espanha? É realmente ainda a favorita? Eu acho que a Espanha é favorita. Não é um estilo de jogo que a torcida vai gostar de assistir. O jogo da Espanha é aquele jogo de posse de bola, como diz o nosso grande Vicente Neto. É um jogo de peladeiro de praia, que eles estão lá com a bola o tempo todo, e nem sempre eles conseguem fazer com que essas ações terminem em finalizações. Mas a Espanha tem um time muito consistente. Ontem, com uma escalação um pouco diferente, ele apostou em Soldado, que é um jogador formado nas bases do Real Madrid, mas que há muitos anos vem atuando pelo Valência. É um jogador de área. Fez um gol, virou cabo. Pois é, já foi promovido, tomara que não chegue a sargento. Mas ele fez um gol, fez uma boa partida. A equipe da Espanha, apesar de jogar num estilo muito parecido ao Barcelona, eles têm essa diferença que eles jogam com homem de área. E não gostei do time da Espanha, a apatia deles no segundo tempo. Foi de uma apatia irritante para o torcedor que queria ver um bom futebol. Tanto que o Uruguai, que estava com a equipe completamente desmantelada, 5º lugar nas eliminatórias, quase não tem chance de chegar no 4º lugar em uma vaga direta, vai ter que ir para a repescagem. O Uruguai de tão bons jogadores, que é Luis Soares, que é Cavani, que é o próprio Forlan, que Cavani não estava jogando nada. Não jogou nada. Forlan no banco, o Lodeiro, que é um bom jogador também na reserva. Aí tem Cáceres também, que é um bom jogador, experiência internacional, mas eles não conseguiram fazer tirar o principal da Espanha, que é a posse de bola. Não conseguiram neutralizar isso, e quando tinham a bola, devolviam. Eles não tinham a velocidade para contra-atacar, não tinha criação no meio campo. Foi uma presa fácil para a Espanha. A sorte do Uruguai é que o grupo não mete medo de ninguém, né? Eles depois pegam
a Nigéria e pega o Tahiti, que pelo amor de Deus, não tem. Não tem como você perder para a Nigéria, que deixou 9 jogadores principais com relação à Copa das Nações Africanas. Não vieram para o Brasil. E o Tahiti, que não tem um jogador profissional. Na verdade, tem um jogador profissional, que eu não vou me recordar o time que ele joga, mas jogadores de baixíssimo nível, amadores, que vão jogar contra jogadores profissionais. Infelizmente, né? Perde um pouco do brilho do que deveria ser uma competição oficial e véspera de Copa do Mundo. Para encerrar, em relação à Copa das Confederações, Brasil e México, em Fortaleza, a sua opinião, o que o Brasil deve fazer para sair com mais 3 pontos? Para o Brasil ganhar, na minha opinião, primeiro tem que exorcizar esse fantasma do México. O Brasil tem que entrar com confiança, porque o México não é para colocar medo no Brasil, apesar do retrospecto bom. Conseguir, principalmente, não dar o contra-ataque ao México, valorizar a posse de bola, como foi feito na primeira partida contra o Japão, principalmente na série de bola com os zagueiros, valorizando essa posse de bola e conseguir impor o volume de jogo, não dando o contra-ataque. Se o Brasil abrir a velocidade para Giovanni dos Santos e para Chicharito, fazer o mano a mano com Davi Luiz e Thiago Silva, que são 2 excelentes zagueiros, mas deixar no mano a mano é sempre complicado. Se conseguir neutralizar isso, fazer com que o México corra atrás da bola, o Brasil tem toda a chance de ganhar. Legal. Agora saindo um pouco lá da Copa das Confederações, passando aqui para o futebol do Rio Grande do Norte, rapidinho, situação do ABC, tem técnico novo, né? Técnico de novo. Rapidamente, o Valdemar Lemos, que na minha opinião, rapidinho, só para me intrometer na história, eu acho que não há mal que não traga um bem. Na minha opinião, Valdemar Lemos é muito mais treinador do que Zé Teodoro, né? E deixar até um recado aqui, o Zé Teodoro, na minha opinião, não teve a hombridade certa, porque ele acertou um clube, tudo bem, é dinheiro, mas eu acho que palavra deve valer mais do que dinheiro. Ele deu entrevista pra gente da Tribuna do Norte na sexta-feira, às 17 horas, ou seja, se ele estava querendo e negociando, ele deveria ter sido um pouco mais inteligente e sequer ter dado uma entrevista, adiado. Eu acho que faltou um pouco disso, mas na minha opinião, foi um bom negócio para o ABC, Valdemar Lemos, o treinador de Flamengo, treinador de Seleção Brasileira de categoria de base. Na tua opinião, assume um bom treinador, saiu ganhando o ABC apesar do problema? Assume. Eu gosto do trabalho de Zé Teodoro, pelo que ele fez principalmente aqui no futebol nordeste, principalmente no Náutico, no Santa Cruz, no Náutico. Enfim, ele foi um treinador, que é um treinador que conhece o futebol nordestino. Mas Valdemar também atuou pelo Náutico, foi treinador do Náutico recentemente. Valdemar é um treinador muito experiente, ele já de 87 ele já estava em categoria de base de seleção, é um treinador que tem rodagem, é uma aposta, mas não há treinador que resolva a solução do ABC se não contratar. A gente tem que ver como é que Valdemar Lemos vai trabalhar na montagem desses reforços para o ABC, na escolha desses reforços, se ele tem o conhecimento de jogadores dentro da realidade do ABC. Ele conseguindo trazer jogadores nas posições que faltam ao ABC, que é um meia de ligação, que é mais um zagueiro, mais atacantes, enfim, está faltando quase tudo do ABC. Se ele conseguir fazer com que a diretoria traga jogadores dentro da sua realidade, jogadores de qualidade, eu acho que ele tem tudo para resolver o problema do ABC. Sim. Só dizendo que vai ter protesto no ABC novamente, o treino vai ser fechado, só a imprensa e os jogadores, a torcida vai ficar do lado de fora, mesmo sendo sócio-torcedor. Para concluir, Júlio, a América começa os treinamentos, a América tem o mesmo problema que o ABC, ou é menor do que o problema do ABC e tem mais chance, por exemplo, de corrigir? O América, ele está com o treinador já há bastante tempo. O Alberto Fernandes, ele já sabe qual é a realidade do clube, Alex Padanque sabe o que é que o treinador precisa, ele já deve ter passado isso para a diretoria, as peças fundamentais que o América precisa. O América é um elenco bem mais qualificado que o ABC, isso é indiscutível. O América tem jogadores de qualidade que não estão rendendo. Nessa intertemporada, que eles vão agora participar da Copa Eco House, que eles vão ter toda a possibilidade de jogar, de treinar um time com uma competição que não tem tanta visibilidade e também não é a cobrança que há numa Série B. Ele conseguindo acertar o time, fazer com que os jogadores que rendiam voltem a render, eu acho que o América tem uma condição de voltar melhor para essa Série B do que o ABC, caso o ABC não consiga contratar peças fundamentais para chegarem a decidir. Legal, obrigado, Júlio Pinheiro, editor do Tribuna do Norte Online. Isso aí, valeu, Itamar, é um prazer estar aqui de novo. Valeu, um abraço a todos vocês, a gente volta comentando mais Copa das Confederações, futebol do Rio Grande do Norte ao longo da semana. Espero vocês, até lá.